Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores de um processo que é, assim, super crítico e, ao mesmo tempo, bem misterioso em qualquer organização. A tomada de decisão. Recebemos um material de estudo de administração que é um verdadeiro mapa desse território. E a nossa missão aqui é bem clara: decifrar como as decisões acontecem de verdade, sabe? Desde as mais banais até aquelas que definem o futuro de uma empresa. E o que eu acho fascinante é o conflito central que esse material já revela de cara. De um lado, a gente tem essa busca sem fim por processos, por ferramentas, por dados, para tornar a decisão uma coisa quase científica, né? E do outro, a gente tem o fator humano, intuição, vieses, emoções, aquela bagunça imprevisível que acontece na cabeça de quem decide. É nessa tensão que a mágica ou o desastre acontece. Exato. Não é só sobre escolher entre A e B. É sobre entender por que muitas vezes a gente acaba escolhendo o C, uma opção que nem estava na mesa. Ok, vamos desempacotar isso então. O ponto de partida é uma distinção que parece simples, mas que define tudo. A diferença entre decisões programadas e não programadas. Basicamente, é a diferença entre seguir uma receita de bolo e ter que inventar um prato do zero no meio do caos. As decisões programadas são a receita de bolo. São rotineiras, repetitivas, para problemas que a gente já conhece. A organização cria regras, procedimentos claros para elas. O exemplo clássico é o do almoxarifado. Quando o estoque de um item chega a, 10 unidades, o sistema automaticamente gera um pedido de compra. Não tem debate, não tem angústia. É uma resposta automática, sabe? É a decisão no piloto automático. Mas e quando não existe receita? Aí a gente entra nas decisões não programadas. São aquelas para problemas novos, complexos, ambíguos. Lançar um produto no mercado totalmente desconhecido, decidir uma fusão com outra empresa, responder a uma crise de imagem que surgiu do nada. Não existe um manual para isso. Aqui o que conta é o julgamento, a experiência, a capacidade de analisar um cenário que é único. São essas as decisões que tiram o sono de qualquer líder. O que me leva a uma questão que o material aborda: o modelo racional versus o intuitivo. A gente tende a glorificar a decisão racional, né? Aquela baseada em planilhas, em dados. Mas na prática, é mesmo a melhor abordagem? Sinto que muitas vezes a gente coleta um monte de dados só para justificar uma intuição que a gente já teve. O material chega a tocar nessa hipocrisia. De uma forma sutil, sim. Ele não diz que um é melhor, mas que são ferramentas para contextos diferentes. O modelo racional é o ideal platônico. Definir o problema, levantar todas as alternativas, analisar todas as consequências e escolher a ótima. Ele funciona para decisões de altíssimo risco e complexidade, onde o rigor é necessário, tipo construir uma plataforma de petróleo. Mas a verdade, como você bem apontou, é que ele raramente é aplicado na forma pura. Porque é lento e caro. E talvez um pouco chato também. E por te pressupõe que a gente tem todas as informações, o que nunca é verdade. Já o modelo intuitivo não é achismo, tá? É reconhecimento de padrões. É o cérebro experiente processando uma quantidade imensa de informações não estruturadas e chegando a uma conclusão rápida, quase inconsciente. É o médico experiente que olha para um paciente e sente que tem algo errado mesmo antes dos exames confirmarem. Numa crise, a intuição pode ser a diferença entre agir a tempo e analisar até ser tarde demais. O segredo é ter a sabedoria para saber qual modelo a situação pede. E essas situações não acontecem no vácuo, né? O ambiente em que se decide muda completamente o jogo. E aqui é onde a coisa fica bem interessante, porque o material classifica esses cenários de um jeito que ajuda a gente a entender o nível de estresse envolvido. É a certeza. É um paraíso que, quase não existe no mundo real. É saber com 100% de probabilidade qual vai ser o resultado de cada alternativa. A segunda é a mais comum, é o risco. Aqui a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente conhece as probabilidades. É como jogar pôquer. Você não sabe a carta que vai virar, mas sabe as chances de vir um as. Dá para calcular, para apostar de forma informada. O material até brinca que o risco de chuva aumenta a venda de guarda-chuvas. É um risco que pode ser gerenciado. Perfeito. E a terceira arena
humana é a incerteza, é o território do desconhecido. A gente não sabe os resultados possíveis e muito menos as probabilidades. É navegar num nevoeiro denso, sabe? É aqui que a coragem e a capacidade de adaptação são mais testadas. E já que o risco é o cenário mais comum do dia a dia, eu achei curiosa a forma como as estratégias para lidar com ele quase definem a personalidade de uma empresa. É uma ótima observação. As 4 estratégias que o material aponta são como um perfil psicológico corporativo. Uma startup ousada pode aceitar a maioria dos riscos, porque a recompensa potencial é alta. Uma grande seguradora, por natureza, vai sempre transferir o risco para os outros. Uma indústria farmacêutica vai focar em mitigar ou reduzir os riscos com testes exaustivos. E uma empresa mais conservadora pode simplesmente prevenir ou evitar o risco, decidindo não entrar no mercado volátil. A estratégia escolhida diz muito sobre a cultura e o apetite da organização pela incerteza. Isso nos leva direto para a caixa de ferramentas do gestor. Mas, sinceramente, a lista que o material traz é enorme. Se a gente tentar falar de todas, vira um glossário. Vamos focar em algumas que representam abordagens bem diferentes. Por exemplo, o princípio de Pareto, o famoso 80-20. Pareto é fundamental. A ideia de que, na maioria das vezes, 80% dos resultados vem de 20% dos esforços é um mantra de produtividade. 80% das vendas vem de 20% dos clientes, 80% das reclamações vem de 20% dos defeitos. Mas o insight real não é só identificar os 20%, certo? A parte difícil, que ninguém comenta, é ter a disciplina corporativa para, conscientemente, ignorar os outros 80% que são só ruído e distração. Exatamente essa é a genialidade e a dificuldade de aplicar Pareto. É uma ferramenta de foco brutal. E falando em foco, a gente pode contrastar 2 outras ferramentas poderosas que o material apresentou e que olham em direções opostas. De um lado, o diagrama de Ishikawa, a espinha de peixe, que é toda sobre olhar para o passado para encontrar a causa raiz de um problema que já aconteceu. Certo, o famoso 6M: método, máquina, mão de obra, material, medida e meio ambiente. É uma autópsia lógica de uma falha. Precisamente. É uma ferramenta de diagnóstico que busca a causa fundamental. Em total contraste, a gente tem o Design Thinking, que não está preocupado com o passado, mas sim em abraçar a incerteza para criar um futuro desejável. Ele não parte de um problema, mas de uma necessidade humana, da empatia. E o processo dele é todo bagunçado, né? Empatia, ideação, prototipagem, teste, mas o material diz que não é linear. Você pode prototipar algo, testar, descobrir que a ideia era ruim e voltar lá para a fase de empatia para entender o usuário de novo. E essa bagunça é o ponto principal. O Design Thinking é um processo de aprendizado. Ele te força a construir versões simples e baratas da sua ideia, os protótipos, para testar suas premissas no mundo real o mais rápido possível. É uma abordagem que busca reduzir a incerteza através da experimentação e não da análise exaustiva. Então a gente tem Ishikawa olhando para trás com lógica e o Design Thinking olhando para frente com empatia. E no meio disso tudo, para gerar ideias, tem o brainstorming. Mas, vamos ser honestos, a maioria dos brainstormings corporativos é um desastre. O pessoal tem medo de falar, o chefe domina a conversa. O material oferece alguma solução para esse problema humano tão real? Sim, e é uma variação brilhante chamada brainwriting. Em vez de falar, as pessoas escrevem suas ideias em papéis, de forma anônima. Depois, esses papéis vão compartilhados e discutidos. Isso resolve 2 problemas de uma vez. Dá voz aos introvertidos e tira o peso da autoria da ideia, permitindo que o foco seja na qualidade da sugestão e não em quem deu a sugestão. Essa é uma ótima dica prática. E a sua menção ao problema humano é o gancho perfeito. Porque a gente pode ter as melhores ferramentas do mundo, mas no fim do dia a decisão passa por um cérebro humano. E nossos cérebros, como o material bem aponta, são cheios de bugs. Esse é o ponto central do trabalho do Herbert Simon, que ganhou um Nobel por isso. Ele demoliu a ideia do homem econômico perfeitamente racional,
Simon introduziu o conceito de racionalidade limitada. Ele argumenta que no mundo real, a nossa capacidade de decidir é limitada por 3 fatores. A gente não tem todas as informações, não tem tempo infinito para analisar e a nossa capacidade cognitiva tem um limite. Ou seja, a gente não procura a agulha no palheiro. A gente procura um objeto pontiagudo que sirva para costurar e assim que acha, para de procurar. Perfeita analogia. Nós não buscamos a solução ótima, buscamos a solução satisfatória, a primeira que parece boa o suficiente. E é por causa dessa racionalidade limitada que a gente cai em várias armadilhas psicológicas, os famosos vieses cognitivos. E a lista é fascinante. A ancoragem, por exemplo. A tendência de se fixar na primeira informação que a gente recebe. É incrível como isso funciona. Funciona o tempo todo. É como ir a um mercado no exterior. O primeiro preço que o vendedor joga, por mais absurdo que seja, se torna a referência, a âncora, para o resto da negociação. Tudo vai parecer barato ou caro em comparação com aquele número inicial. E tem a minha favorita, a escalada do comprometimento ou falácia do custo afundado. Insistir em algo que está dando errado só porque a gente já investiu muito naquilo. O exemplo do material sobre isso é genial porque é universal. Continuar assistindo a uma série ruim na Netflix só porque você já viu a primeira temporada. Você pensa, pô, já investi 10 horas nisso, não posso desistir agora. Então você investe mais 10 horas do seu tempo em algo que não está gostando, só para justificar o tempo que já perdeu. É completamente lógico, mas a gente faz isso o tempo todo. Isso me faz pensar quantos projetos multimilionários em empresas são só uma versão em grande escala desse mesmo mau hábito. Ah, já gastamos 50 milhões, não podemos parar agora, mesmo que o mercado já tenha dito que não quer o produto. Exatamente. Outra armadilha poderosa é o viés de confirmação. É a nossa tendência de buscar, interpretar e lembrar de informações que confirmam aquilo em que a gente já acredita. O exemplo do torcedor do Liverpool, que só lê notícia positiva sobre o time, é perfeito. Numa decisão de negócios, isso significa que um gestor que acredita num projeto vai dar um peso desproporcional para os dados que apoiam o projeto e minimizar ou ignorar os dados que o contradizem. E por último, a heurística da disponibilidade. Essa parece ser a culpada por muitas das nossas ansiedades modernas. Sem dúvida. É a nossa tendência de julgar a probabilidade de um evento pela facilidade com que a gente lembra de exemplos dele. Se a mídia mostra muitos casos de um certo tipo de crime, a nossa percepção de risco sobre aquele crime aumenta drasticamente, mesmo que as estatísticas oficiais mostrem que ele está diminuindo. O que está mais disponível na nossa memória parece mais provável. É um atalho mental que muitas vezes nos leva a conclusões erradas. Entendido. Já passamos pelo processo, pelas ferramentas e pelas falhas da nossa própria mente. Agora, para fechar o ciclo, como a estrutura da própria empresa, o organograma, influencia tudo isso? A estrutura tem um impacto gigantesco. O material contrasta bem a centralização com a descentralização. Em estruturas muito centralizadas, descritas como militares ou lineares, as decisões são top-down. Elas são tomadas no topo e descem pela hierarquia. Isso pode ser bom para manter o controle, mas é terrivelmente lento e pode desconectar quem decide da realidade da operação. A decisão é tomada por alguém que está a quilômetros de distância do problema real. Exato. A descentralização, por outro lado, empurra o poder de decisão para baixo, para mais perto de onde a ação acontece. E isso nos leva a um conceito-chave, o empowerment, ou empoderamento. E aqui o ponto é crucial. Não é só delegar tarefas, é dar às equipes autonomia, informação, recursos e, o mais importante, a responsabilidade para tomar suas próprias decisões e arcar com os resultados. É uma via de mão dupla, sabe? Liberdade com responsabilidade. Então, a padronização excessiva, com manuais para cada mínima ação, seria o oposto do empowerment. Seria uma forma de a gestão evitar ter que confiar nas pessoas. É uma leitura provocadora, mas correta. O material argumenta que a padronização excessiva retira do funcionário a faculdade de decidir. Transforma profissionais qualificados em meros executores de procedimentos, o que pode matar a criatividade, a agilidade e a capacidade de resolver problemas inesperados. O desafio é encontrar o equilíbrio.
ter padrões para garantir a qualidade, mas dar liberdade para que as pessoas possam pensar e decidir. Uau, que mergulho! A gente começou com a ideia de que uma decisão é um processo, não um ato. Vimos os tipos de problemas, as arenas de risco e incerteza, e contrastamos ferramentas que olham para o passado com lógica e para o futuro com empatia. E no fim, vimos que o maior desafio são as armadilhas da nossa própria mente e como a estrutura da empresa pode nos ajudar ou nos atrapalhar a superá-las. O que é realmente fascinante aqui é essa dualidade. O material nos dá um arsenal de ferramentas para a decisão lógica racional e, ao mesmo tempo, nos mostra como somos fundamentalmente seres não racionais. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, que vai além do que está no texto. No fim, a pergunta que fica é: com a ascensão da inteligência artificial, que pode fazer análises de dados perfeitamente racionais e livres de vieses, o que sobra para a gente? A nossa intuição, com todos os seus bugs, vira o nosso superpoder para lidar com a ambiguidade que nenhuma máquina entende, ou ela vira apenas um defeito obsoleto que a tecnologia veio finalmente corrigir?